BNews 19 horas de volta, hoje é segunda-feira, primeira semana de julho e a gente já tá aí na expectativa do que deve acontecer nessa semana na economia brasileira. Por isso, a gente vai conversar agora com a nossa especialista, ela que é consultora em investimentos e agronegócio, Débora Toledo, que está ao vivo aqui com a gente. Boa noite, Débora. Olá, Núria, boa noite pessoal do BNews. E estou muito feliz por mais essa participação, principalmente nessa semana aí que promete muita coisa. Já dá para a gente ter alguma previsão ou é tudo ainda muito... O que a gente pode esperar dessa primeira semana de julho? Olha, apesar de ser um feriado de 4 de julho lá nos Estados Unidos e fechar a Bolsa de Valores lá nessa quinta-feira, com isso o mercado pode ficar um pouco mais devagar nos próximos dias. Essa semana promete ter agenda. Aqui no Brasil, a agenda de eventos está, assim, teoricamente, eventos econômicos, tá? Ela está mais tranquila, com destaque para dados da produção industrial que vão ser divulgados aí na quarta-feira. Então, o pessoal aqui do BNews tem que ficar ligado nisso. Mas o mercado, na verdade, ele não está tirando os olhos da fala do presidente Lula e do ministro da Fazenda. Na verdade, o mercado está de cabelo em pé, pessoal. Porque, assim, as falas deles, na verdade, o mercado está monitorando porque podem dar pistas sobre o que vai vir por aí na economia do Brasil, tá? E nas últimas semanas, o Banco Central estava preocupado com a inflação e parou de baixar a taxa de juros, a Selic, que é a nossa taxa mãe, tá? E isso fez com que a expectativa sobre a inflação aumentasse. Então é o seguinte, como é que funciona? A taxa Selic é como se fosse uma taxa maior, a taxa mais importante da economia, e ela controla os indicadores. Então, assim, a inflação, quando a taxa Selic está alta, é um remédio, como eu falei da última vez, amargo, né, para controlar a inflação. Só que agora, essa questão do Banco Central ter parado de baixar, tem a preocupação com a inflação. Então, eu vou dar uma dica para quem está vendo essa nossa entrevista aqui. O IPCA, que é assim, tão importante, termina com CA. CA, cabeça. O que te dá dor de cabeça? Inflação. Então, vocês guardem isso. E a relação da taxa de juro, a taxa de juro é para controlar a dor de cabeça. Bom, e enquanto o mercado fica cada vez mais tenso, o ministro Haddad, ele está tentando acalmar os ânimos, dizendo, não vai ser bem assim, vamos ter medidas para arrumar as contas do governo e, assim, diminuir a pressão sobre a dor de cabeça, né, os preços. E aí, na semana passada, o que aconteceu? O Haddad afirmou que é absurdamente possível terminar o mandato do presidente Lula com a inflação abaixo de 4%. Lembrando, tá, gente, que o objetivo do governo é manter a inflação em torno de 3%, podendo até baixar 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, o que daria aí um 4,5%. Mas assim, saindo dessa lenga-lenga, é importante falar que, por outro lado, o presidente Lula tem deixado o mercado de cabelo em pé ao reclamar dos juros altos e criticar publicamente o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. O Lula está questionando se é realmente necessário cortar gastos ou se dá para resolver o problema aumentando a arrecadação. Então, as falas do Lula e do Haddad vão ser acompanhadas de perto nessa semana. Então, apesar de ser uma semana tranquila, teoricamente aí o mercado vai ficar de olho nos dois. O dólar deve continuar subindo, Débora, você acha? Bom, quanto maior a instabilidade aqui política, quanto maior essa questão do gasto não ser controlado, o dólar ele tende a aumentar. Porque lembrando que a gente não está passando mais por uma pandemia, a gente chegou nesse patamar de dólar quando era na época da pandemia. Agora, você não está tendo nenhuma crise efetivamente no mundo inteiro, mas qual que é a preocupação? Preocupação com o Brasil, vem cá. Já é um mercado emergente, a taxa de juros lá fora está alta. Por que alguém vai vir investir aqui? Aí a pessoa pensa, bom, então porque tem uma taxa de juro boa. Só que o presidente quer baixar a taxa de juro. E outra coisa, como é que ele vai baixar a taxa de juros se ele está gastando mais? Então, assim, o dólar tende a ficar
tendência de alta, tá, gente? Mas isso tudo é tendência, tá? Agora é importante falar, Núria, que a economia é como se fosse um carro. O Banco Central é o motorista e a Selic é o pedal do freio. Então, assim, quando a inflação começa a subir, a tendência é puxar o dólar, né? Porque o dólar mais caro, você puxa os preços para cima. E aí o motorista, ele pode pisar no freio ou não, aumentar os juros para desacelerar a economia, né? Mas recentemente o motorista aí, né, que foi o Bacen, decidiu parar e pisar no freio. Isso fez com que todos os carros, que é o mercado financeiro, ficassem, né, nervoso. Então o Haddad está tentando acalmar os passageiros, dizendo, vou consertar esse carro, assim, vamos ajustar as contas públicas, enquanto o Lula está discutindo com o motorista sobre como dirigir. É basicamente isso. Tá ótimo, Débora. Muito obrigada para você. Uma excelente segunda-feira. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. A gente com certeza vai seguir acompanhando aí o mercado. Bom,